Pai do Senhor, irmãos. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Porque eu estou tremendo mais do que vara verde. Mas Deus já tem falado conosco, vai continuar falando. É uma honra poder estar aqui, poder falar de Jesus com o povo de Deus e principalmente com a minha igreja, com a minha família. E vamos aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos ler logo. Eu já falei que minha linguagem do amor não é palavra de afirmação, é ato de serviço. Então, vocês fazem de conta que eu fiz toda aquela introdução que os pregadores fazem. Faz de conta aí que eu fiz, viu, gente? Mas eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores. E vamos lá. Mateus 26. Pode sentar, eu vou usar vocês sentados mesmo. Obrigada, gente. Deus abençoe, mãezinha. Vocês são lindos, vocês são bonitinhos, né, irmã? Eu tinha pedido para eles cantar, mas eles vão cantar sentados. Na paz do Senhor Jesus. Mateus 26, a partir do verso 36. Você fica? Você não me larga, não? Pode sentar, mas você fica aí. Vocês acharam? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Eu vou ler na minha, irmãos. A minha vai estar um pouquinho diferente da tradução da de vocês, porque eu estou lendo na versão King James, mas vocês podem acompanhar pelo telão, tá bom? E vai dizer assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Ele começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Quem? Jesus. Vamos continuar. Então lhes disse: A minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo: Ó meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja feita como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: O que? Não pudestes vigiar comigo nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Ele se afastou novamente pela segunda vez e orou, dizendo: Ó meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E eles, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então veio ele aos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegado aquele que me trai. Até aqui, amém? Vamos orar? Fechem seus olhos aí agora. Nesse momento, se conecte com o Rei dos Reis. Se até agora você ainda não conseguiu sentir a presença de Deus, do Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, daquele que veio para nos salvar, clame a Ele e agora fala: Pai, eu preciso te sentir. Já teve tantos louvores aqui e eu ainda não consegui sentir a tua presença. Eu saí de casa em busca de uma resposta e eu preciso te sentir. Fale com Ele, Ele está esperando você, Ele está esperando ouvir a sua voz. E se você já sentiu a presença dEle, peça que agora, nesse momento, a presença dEle não se aparte de você.
Fale com Ele que você quer sair daqui, não da mesma forma como você entrou, mas que você quer sair daqui transformado. Que você quer receber uma palavra de renovo para a sua semana. Porque tem coisas na sua semana que você só vai conseguir resolver com a palavra que for liberada da boca dEle. Então fale com o Pai aí agora. Não espere eu começar a pregar ou eu ser usado em dons de profecia. Não, fale com Ele aí agora, porque o mesmo Deus que fala comigo, Ele também fala contigo aí no seu lugar. Não peça para Deus usar alguém, peça para que Ele fale com você diretamente, porque você também é filho dEle. E porque no momento que Ele se entregou lá na cruz, tetelestai, está consumado. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E nós temos livre acesso ao Pai. Se você tem livre acesso ao Pai, o Espírito Santo está aqui. Então não se contente em estar no mesmo ambiente que Ele, não sentir a sua presença. Oh Espírito Santo, Uriandará. Te louvamos e te agradecemos, Espírito Santo, por mais essa oportunidade de podermos estarmos aqui na tua casa para te louvar, para te engrandecer, para falar contigo, para ter um tempo de intimidade contigo, Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, continua falando conosco através da sua palavra. Espírito Santo, em o nome de Jesus, que o Senhor possa se revelar a mim, ao teu povo, através da sua palavra. Que respostas possam ser alcançadas, que vidas possam ser salvas. Que em nome de Jesus, a porta que estava travada nesse momento, ela vai abrir. E aquela que foi aberta por um erro humano, nesse momento vai fechar. Porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E aqui o Senhor fecha, ninguém abre. Pai, em nome de Jesus, vem dar um direcionamento ao teu povo. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco diante de ti como instrumento em tuas mãos. Menos de mim, mais de ti. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que eu seja apenas boca do Senhor aqui essa noite. É o que eu te peço, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Podem se sentar. Em o nome de Jesus. Você projeta para mim? Irmãos, eu já falei que toda vez que, pela misericórdia de Deus, toda vez que o Senhor Ele me entrega uma palavra junto, Ele sempre me dá um louvor. Não canto não, irmão. Queria muito cantar. Tenho cara de quem canta, mas eu não tenho voz de quem canta. Eu ia me achar demais se eu cantasse, sabe? Aí Deus falou assim, não vou dar não. Não para ela, que senão ela vai se achar demais. Ia mesmo, irmão. Eu acho bonito demais quem canta. Eu não canto. Coloca aí para mim a mensagem. E quem é crente aqui, do pé rachado, vai entender a referência. Quem sabe o louvor? Canta aí para eu ouvir. Vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Amém? Você entendeu a profundidade disso que você acabou de louvar? Você entendeu a profundidade desse hino? E eu vou começar a palavra hoje, irmão, falando desse hino. O nome desse hino, ele é conhecido como a Mensagem da Cruz ou Rude Cruz. Não é isso, Cleitinho? Hino 291 da harpa cristã. O nome original desse hino é A Velha e Rude Cruz. Essa canção ela foi composta pelo reverendo George Bernard. Um dia eu aprendo a falar inglês. Bernard compôs esse hino após um culto, irmã Gloraci, muito fervoroso. Ele tinha acabado de sair de um culto muito avivado, um culto onde Deus fez grandes coisas. Sabe aqueles cultos, tipo as nossas terças-feiras que está sendo aqui? Aquele culto que não dá vontade de ir para casa. Ele compôs esse hino após um dia desse. Ele chegou à sua casa
E ele ficou refletindo sobre tudo que Deus havia feito durante aquele culto. E ele começou a lembrar-se da cruz, olhar para a cruz, pensando na mensagem da cruz. Só que ao contrário do que nós imaginamos, a cruz, ela não é esse objeto bonitinho que estamos acostumados a ver, né? Que nem colocaram aqui na imagem do telão. Um pedaço de madeira polido, bonito, que muitos usam até como, né, crucifixo. Às vezes a gente pensa na imagem da cruz, a gente pensa algo bonitinho. É que nem quando fala de Jesus, a gente pensa naquele moço do cabelo grande, liso, olhos azuis. Nada contra esse perfil, gente, mas eu não preciso nem ler Bíblia, eu só preciso olhar a localização para entender que aquele Jesus é um Jesus de uma figura europeia. Né? Não tem como uma pessoa nascida na região que Jesus nasceu vir com aquelas características. Então, de fato, a Bíblia fala que Jesus era um homem de má afeição. Ele não era um homem bonito. E a cruz também, irmãos, ela não é bonita. A cruz, ela não é bonita. A cruz, ela é rude. O significado de rude é algo desagradável, duro, insensível. Ela é feia. Ela não é bonita. E ele, focado nessa visão, nesse olhar da cruz, nessa visão que ele tinha da cruz, após esse culto avivado, ele foi inspirado por Deus e ele compôs essa canção. E o Bernard também, ele estava passando por um período de grande atribulação na sua vida. Então ele quis transcrever na canção o que ele estava sentindo. Era como se ele quisesse dar voz à sua oração. Quem aqui também vive momentos de aflição? Mesmo passando por dias turbulentos, a gente vem, participa de cultos avivados, mas o seu problema continua lá, esperando você para que ele possa ser resolvido. E eu fui, estudar sobre isso. A cruz, ela não é bonita, ela não é polida, ela é rude, ela é feia. Mas ele chega à conclusão de algo maravilhoso. Que a cruz, ela não é apenas um símbolo religioso, uma simbologia da religiosidade cristã. A cruz, na verdade, ela é o centro do evangelho. Ele chega a essa grande conclusão. A cruz, ela não é apenas um símbolo, ela é o centro do evangelho. Não tem evangelho sem cruz. Feia, rude, mas ela está lá. Mas, meus irmãos, mesmo sendo feia, rude, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Não tem como seguir a Jesus sem a cruz. Não existe evangelho sem cruz, não tem como seguir a Jesus sem a sua cruz. Então, até aí a gente está de acordo? E aí eu falei, cara, essa é a mensagem. Esse é o tema da mensagem. Eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a cruz. Porque não tem como eu amar a Jesus e eu desprezá-lo. Não há evangelho sem cruz. Não há evangelho sem renunciar a si mesmo. Por quê? Quem quer andar com algo feio, gente? Alguém me explica aí. Quem quer andar com algo feio? Você quer andar com algo feio atrás de você? Ninguém quer, né? Todo mundo quer andar com algo bonitinho. Gina, então se você puder arrumar isso aqui, eu agradeço. Tá um zumbido sem fim. Ninguém quer andar com nada feio. Ninguém quer andar com nada pesado. Ninguém quer andar com nada que te desagrade, que te faça relembrar coisas ruins. Todo mundo quer andar solto. Livre, leve, mas não tem como seguir a Jesus sem a cruz. E agora vamos voltar aqui para o texto que nós lemos, porque eu não fugi da temática, só fiz um parêntese aqui da gente. Os evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, são conhecidos como evangelhos sinópticos.
Vocês sabem o que são evangelhos sinóticos? Sabem? Quem não sabe, tem que vir para a EBD. Não vai ter domingo, mas no outro domingo tem, né, Cleitinho? E aqui o Cleitinho vai ensinar para vocês o que são evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos, eles vão partilhar de uma visão, vou falar bem superficialmente. Eles vão contar a mesma trajetória de Jesus, eles vão contar a mesma história, só que de perspectivas diferentes. Eu vou trocar esse nome perspectiva por destino, endereçamento. Então, Lucas, Marcos e Mateus, eles vão contar a mesma história. A história de quem, Rosana? De Jesus Cristo. Ele vai contar sobre toda a trajetória de Jesus Cristo aqui na terra. Só que os 3 evangelhos, eles têm endereçamentos diferentes. Endereçamento, Rosana, é... Marcos, ele escreveu o seu evangelho aos romanos. Então, Marcos, ele escreveu aos romanos e aos gentios. Marcos, ele vai enfatizar as ações de Cristo. Marcos enfatiza os milagres, ele enfatiza as ações, ele enfatiza Jesus como o detentor da promessa, como aquele que realiza o milagre, aquele que faz o sobrenatural. Então, Marcos, ele escreve aos romanos e aos gentios, focado nas ações. Lucas, ele escreve diretamente aos gentios, em especial aos gregos. Lucas, ele foca na salvação. Detalhe, eles estão contando a mesma história, só que com focos diferentes. E aí, Mateus, que foi quem nós acabamos de ler aqui agora. Lembrando que esse texto que nós lemos, ele está presente em todos os 3 evangelhos. Mas por que eu escolhi o de Mateus e não o de Lucas ou o de Marcos? Foi o Espírito Santo que me direcionou, gente. Por quê? Mateus, ele escreve aos judeus. Quem são os judeus? Os judeus são o povo escolhido por Deus. São os crentes. E hoje eu vim ministrar para crente. Hoje eu vim falar para crente. E por isso que Deus me direcionou a ler em Mateus. Mateus, ele escreve diretamente aos judeus. Ele queria comprovar, de fato, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o detentor da promessa. Rosana, isso é mentira. Projeta para mim Mateus 1:1, por favor. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quem vem primeiro, Davi ou Abraão? Hein? Me ajuda a pregar, gente. Quem vem primeiro, Davi ou Abraão? A Bíblia errou na sequência do nome? Não, gente. Mas por que ela coloca Davi primeiro? Porque a promessa foi feita à raiz de... Então, por isso que Mateus, ele vai começar o seu livro falando a genealogia de Cristo, falando que ele vem da raiz de Davi, a qual foi o detentor da promessa. É ele o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Mateus, o tempo inteiro, durante o seu evangelho, ele vai falar, e se cumpriu o que foi dito através do profeta. Cumpriu a profecia. Então, Mateus, ele é o evangelho que mais faz referência ao Antigo Testamento, porque ele está escrevendo aos judeus para comprovar, olha, de fato, ele é Jesus. Então, vamos lá, pode tirar, meu amor. Essa passagem do Getsemane, irmãos, eu fiz pela primeira vez um esboço. Estou tentando seguir bonitinho, mas é difícil. Deus me defenderá, mas eu vou tentar. Lemos a passagem do Getsemane, que está presente nos 3 evangelhos. Porém, foi escolhida essa daí, porque é para falar para os crentes. Não tem como não ler, irmãos, a passagem do Getsemane. Eu acho que essa é a primeira vez que eu ministro sobre essa passagem. E não se emocionar, e não se compadecer com a trajetória de Cristo. Se você leu a passagem do Getsemane, meu irmão, e tu não chorou, meu filho, tu não é normal, não. Misericórdia. Porque toda vez que eu leio, eu vou chorar. E é uma passagem, irmão, muito triste. Por quê? Eu escrevi aqui, eu falei, cara, é isso aqui mesmo. O Getsemane é o início do sofrimento de Cristo.
mas também é o start da nossa salvação. É ali que Jesus começa a sua trajetória para ele passar pela via dolorosa. E ele começa a sentir as dores antes mesmo de passar. Em Lucas 22, eu acho que é 22, 44. Eu não lembro. Coloca aí para eu ver se é ele mesmo. 22, 44. É, esse mesmo. E pôs-se em agonia e orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Era tamanha a ansiedade, era tamanha a dor, era tamanha a agonia que Jesus estava passando naquele momento, que ele transpirava sangue. De tanta agonia que ele estava sentindo. Era tamanha a agonia, eu fico assim, cara, eu não sei vocês, mas eu faço, inclusive, ainda em tratamento contra a ansiedade. E quando você está em um surto de ansiedade, é muito ruim, mas eu nunca cheguei a esse ponto, né, de transpirar sangue. E eu fico assim, cara, imagine o quão doloroso não deve ter sido para Jesus aquele momento. Ele sabia o que estava por vir. Ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia de toda a trajetória dele. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai orar. Ele vai orar. Ele não enlouqueceu. Ele não saiu batendo cabeça. Ele não saiu gritando com o mundo. Ele não saiu xingando ninguém. Ele não saiu criticando o pai. Ele se afastou e ele foi orar. E eu amo essas passagens que relatam a humanidade de Cristo. Porque estamos tão acostumados a olhar para Jesus e enxergarmos apenas Ele como Deus, que a gente esquece que Jesus ele veio 100% homem e 100% Deus. A passagem do Getsêmani é uma demonstração real da humanidade de Jesus. Não estamos falando do ser 100% Deus. Estamos falando do ser que agora é 100% homem, Cleitinho. Ele está sentindo dores como nós sentimos. Ele está passando por um processo de ansiedade como qualquer um de nós somos passíveis de passar. Ele sabe o que está por vir. Ele sabe o que está preparado para ele. E ele não pode fugir. Eu amo ver a humanidade de Jesus. Sabe por quê? Porque me dá força para prosseguir. Uma vez eu estava indo para o trabalho e eu estava dentro do Uber e eu muito chateada com algo. E na hora que eu pensei em reclamar, Deus bradou no meu coração, minha filha, mas eu passei por isso também. Eu ia enumerar as coisas ruins que Jesus passou. Mas eu não tive capacidade de enumerar. Eu falei, eu não vou estar fazendo isso não. Mas ele foi cuspido, ele foi xingado, ele foi humilhado, ele foi blasfemado. Tudo de ruim que você puder imaginar aconteceu com ele. Com Jesus, Rosana? Com Jesus. Mas ele é Deus. Ele é um super-homem. Ele não sente dor, ele sente dor, irmão. Jesus sente dor. Jesus sangra. Jesus chora. Jesus sentiu fome. Jesus foi tentado. Jesus também pensou em desistir. Jesus teve medo. Jesus ficou ansioso. Eu não sei vocês, mas eu conheço esses sentimentos. Todos esses sentimentos ele passou. Não como Deus, como homem, como carne, como eu e você. Podemos passar a qualquer momento. Eu fui pesquisar o que é que significa Getsêmani. Getsêmani, no aramaico, significa prensa de azeite. E o que é que significa azeite na Bíblia, Rosana? O que é que significa azeite na Bíblia? O
que significa, irmão? Cadê os teólogos? Azeite na Bíblia significa a presença do Espírito Santo. Significa unção. É isso que significa azeite na Bíblia. Você está entendendo que para que a unção, o Espírito Santo ser liberado, Jesus precisou passar pela prensa? Você está entendendo que para que houvesse a salvação, ele precisou passar pela dor da crucificação? Você está entendendo que para hoje a gente ter um Consolador conosco, precisou ser extraído dele o azeite? E o azeite, ele não é extraído falando assim, oh, meu amor, vamos extrair. Não, o azeite ele é extraído sendo prensado, sendo amassado, sendo pisado, até sair a última gota dele. Mas ele passou por tudo isso. E Mateus vai ser o único evangelho que relata que Jesus ele subiu para orar 3 vezes. Ele foi 3 vezes. 3. Não foram uma, não foram 2. Foram 3 vezes. E eu já falei isso aqui com os irmãos outras vezes, né? Que eu não sou boa de português, mas toda vez que a gente encontra esse, né? Todavia, contudo, no entanto, porém, mas, quer dizer que está contrapondo a mensagem que foi posta anteriormente. E ele diz, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Irmão, não é errado. Não é errado chorar. Não é errado sofrer. Não é errado dizer para Deus que está doendo. Não é errado dizer para Deus que você não aguenta. Não é errado chorar diante de Deus, não. Não é errado falar assim, Senhor, eu não aguento mais, eu quero desistir. Ainda essa semana, eu estava trancada no meu banheiro, falando com Deus, Senhor, eu não aguento. A mesma Rosana, que tem uns 15 dias que falou aqui, que ia se posicionar. É a mesminha. Recebeu uma rasteirinha, estava lá chorando, dizendo, Deus, eu não aguento, eu não consigo. Escolhe outra pessoa. O Senhor é poderoso para levantar outro. Eu não dou conta, eu sou muito frágil. Eu não quero isso para mim, eu não aguento esse sofrimento, eu quero viver uma vida normal como qualquer um. Aí depois eu me calo, eu olho para trás e vejo que não tem para onde eu voltar. E eu falo assim, eu prefiro estar contigo, seguir a tua vontade. Não tem problema chorar diante de Deus. Não tem problema você entregar as suas dores diante dele. Não tem problema você se rasgar diante dele. Na verdade, esse é o melhor lugar que você pode estar. Porém, você tem que lembrar do todavia. Que não seja feita conforme a minha vontade, mas conforme a tua. Que pai, em ver o seu filho em tamanha agonia e não vai querer tirá-lo de lá? Eu não sou mãe. Eu sou irmã, eu sou tia, eu sou filha. E se eu vejo o meu sobrinho sofrendo por algo, eu quero arrancar aquele sofrimento dele. Eu prefiro eu chorar do que ver ele chorar. Eu prefiro eu chorar do que eu ver minha irmã chorar. Eu prefiro que eu chore do que a minha mãe chore. Mas imagine um pai. E Deus estava vendo o seu filho passar por tudo isso. Para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui. Para que houvesse salvação para mim e houvesse salvação
para você, para que o nome dele fosse glorificado. Sabe o que Cristo está dizendo para o Pai quando ele faz aquela oração? Ele está dizendo assim: eu sei que tu pode salvar esse povo fazendo outra coisa. Pai, eu sei que se o Senhor quiser, nesse momento, o Senhor pode elaborar aí agora um outro plano de salvação. Eu sei, Espírito Santo, que se o Senhor quiser agora, o Senhor pode mudar o diagnóstico, Cleitinho. Eu sei, Pai, que o Senhor pode, neste exato momento, mudar a direção. Eu sei, Espírito Santo, eu sei, Pai. Vamos chamar ele de Pai? Vamos parar de formalidade? Eu sei, Pai, que o Senhor pode prover. Eu sei, Pai, que o Senhor pode ressuscitar. Eu sei, Pai, que o Senhor pode salvar. Eu sei, Pai, que o Senhor pode abrir a porta que está trancada. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor pode ir lá resgatar. Eu sei, meu Pai, que o Senhor pode dar saúde. Eu sei, meu Pai, que o Senhor pode trazer harmonia para esse lar. Eu sei, meu Pai, que o Senhor pode colocar amor no coração. Eu sei, meu Pai, que o Senhor pode sanar aquela dívida. Eu sei, meu Pai, que o Senhor pode me tirar deste lugar, que o Senhor pode me tirar dessa situação. Eu sei, meu Pai, que o Senhor pode mudar a direção, que o Senhor pode mudar o status, que o Senhor pode todas as coisas. É isso que Jesus está dizendo. Ele está sendo sincero com o seu Pai. Eu sei que o Senhor pode fazer, mas eu escolho te obedecer. Que não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Meu irmão, você me perguntar, Rosana, você queria estar aqui? Eu ia dizer com muita tranquilidade que não. Muita tranquilidade. É bom demais a gente ouvir testemunho, Gustavinho. É bom demais a gente ver pessoas sendo usadas por Deus para contar testemunhos de cura, de transformação, de libertação, de provisão. É bom demais da conta. Deus, como eu me alegro quando eu vejo alguém contando um testemunho. Mas é muito difícil gerar testemunho. É muito difícil você gerar o seu próprio testemunho. O que Deus está dizendo para você é: para de ficar olhando para a história do seu irmão e vá olhar para a sua história. Essa reclamação que você está fazendo para terceiros e quartos, eu quero que você tranque a porta do seu quarto e faça que nem Jesus, fala com o Pai. Porque ele levou 3, mas na hora de ele orar, ele foi sozinho. Pai, eu não aguento. Se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, que não seja feita conforme eu quero. Que seja feita conforme a tua vontade. Talvez o que está faltando, meu irmão, é você fechar a porta do seu quarto e você se revoltar com Deus lá dentro dele. Sabe por quê? Porque o pastor não vai resolver o teu problema. Ele pode te aconselhar. As irmãs do círculo de oração, elas podem orar, mas a resposta é só você. Eu não anotei isso aqui, mas enquanto eu estava orando, Deus me fez lembrar lá da travessia do Jordão. Eu amo essa passagem. Toda vez que eu ministro, eu acho que eu falo dela. Josué conduzindo o povo para o Jordão. E ele dá uma ordem, direcionado por Deus, que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança, eles deveriam ficar parados em meio ao Jordão e permitir até que todos atravessem. Eles vão ficar parados.
Irmãos, eu não estou falando de 10 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas. Eu estou falando de centenas de milhares de pessoas. Imagine você, quer tanto viver algo. Você tem tanto desejo de viver algo. Você anseia tanto por algo. Você ora tanto por algo. Mas quando chega perto de viver, você vai ter que ficar parado, vendo outras pessoas viverem aquilo que você tanto pede a Deus. Irmãos, eu sei que eu tenho uma vertente muito pentecostal. E hoje nem eu estou acreditando que eu estou ministrando desse jeito. Mas foi o tapa que Deus me deu. E hoje não é gritaria, não é fogo, não é labareda, não. É para você pensar mesmo. Tem hora, meus irmãos, que você vai ver o testemunho das pessoas. E você vai ter que se alegrar com o testemunho delas. Que você vai ser a bênção que aquela pessoa precisa para viver aquilo que você tem orado, pedido a Deus. Olha que maluco. Você vai ficar parado, olhando as pessoas entrarem na terra que você tanto espera, que você tanto sonhou, o lugar que você tanto pediu, a coisa que você tanto desejou. Você vai ficar parado, segurando a arca, a presença de Deus, esperando todas essas pessoas passarem, porque elas estão sendo abençoadas através da sua vida. E somente depois que todas elas passarem, é que vocês vão entrar. Não é que Deus se esqueceu de você, não, irmão. Deus está aí. E Ele tem o melhor da casa dele para você. Ele tem o melhor da terra para você. Ele não vai deixar quem chegou primeiro gastar tudo. É quem chega, o povo fala, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Não, você também vai beber água limpa. Você também vai usufruir do melhor. Você também vai viver o melhor de Deus nessa terra. Mas você está se derramando no colo errado. Você está chorando no ombro de gente errada. Vai chorar nos braços de Deus. Vai reclamar com Ele. Eu não sei como é seu relacionamento com Deus, mas o meu relacionamento com Deus é muito direto. Eu falo, senta aqui, Jesus, eu quero reclamar mesmo. Eu não gostei, eu não quero viver isso não. Isso aqui é muito... Depois eu me arrependo, choro, aceito e sigo o baile. Mas é com Ele que eu resolvo os meus problemas. Eu não vou conseguir resolver os meus problemas na rua. Eu não vou conseguir resolver os meus problemas fofocando. Eu não vou conseguir resolver os meus problemas apontando o erro do irmão. Eu não vou conseguir resolver os meus problemas fugindo. Eu vou conseguir resolver os meus problemas me entregando a quem pode resolver. E quem é que pode resolver? Ele, Jesus. Ah, que lindo. Aquele mesmo, Ele que resolve. E Ele sofreu todas essas coisas para que hoje eu e você pudéssemos ser salvos, pudéssemos ter livre acesso ao Pai, pudéssemos ter esse acesso livre a Cristo, a Sua palavra, pudéssemos ter esse lugar de intimidade com Ele. Ele seguiu como um cordeiro, porque Ele sabia para que Deus o enviou. Ele olhou para a sua cruz e Ele disse, eu não vou negar a cruz. Eu aceito a minha cruz. A cruz não era nem dele, Cleitinho. Pastor Cleito. O pastor vai brigar comigo. A cruz não era nem dele, pastor Cleito. A cruz era nossa. Mas Ele levou sobre si. E Ele está dizendo para nós, meus filhos, vocês querem me seguir? Não negue a sua cruz. Pegue sua cruz e siga-me. Tem um refrão, no refrão do hino,
Diz bem assim: levarei eu também minha cruz. Até... Você quer chegar de mão vazia diante de Deus e vai querer receber coroa? Não tem como, meu irmão. Você quer chegar de mão vazia diante de Deus e quer viver a plenitude da salvação e da graça dele? Não tem como. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Tem uma coroa para nós. Tem uma coroa esperando por nós. Porque a sexta-feira ela é pesada. A sexta-feira sangra. A sexta-feira tem choro, tem ranger de dentes, tem tristeza. Mas o domingo traz salvação. E a gente não deve lembrar só disso quando chega a época da Páscoa. A gente tem que lembrar disso sempre. Precisamos lembrar da mensagem da cruz sempre, porque hoje você pode estar chorando, sofrendo, mas virá o domingo da ressurreição. Hoje você pode estar padecendo aos prantos. Hoje você pode não estar enxergando saída. Hoje você pode estar diante de Deus: Pai, afasta de mim esse cálice, eu não aguento. Estão me cuspindo, estão blasfemando contra mim. Eu não aguento viver isso aqui. Essa situação eu não tenho capacidade de resolver. Mas o Senhor está dizendo: o domingo vem aí, meus filhos. Eu tenho salvação, eu tenho a coroa de glória para vocês que persistem, que não desistem do Evangelho, que não desistem da cruz, que não desistem do meu chamado. A salvação, a cruz, a restauração para aqueles que não desistem de Jesus, para aqueles que não desistem da cruz, para aqueles que entendem o para que foi chamado. Irmã, tem vidas aí que está esperando tu contar o teu testemunho para ser salvo. Tem pessoas aqui, nesta noite, que já eram para estar vivendo outro nível com Deus, mas estão estagnados, porque decidiram abandonar a sua cruz. Mas eu amo a cruz. Eu louvo esse hino, eu venho na igreja, eu amo a Jesus. Mas não tem capacidade de carregar a sua própria cruz, meu irmão. Você quer viver o azeite da salvação, você quer receber as bênçãos de Deus, mas você não quer passar pela prensa do Getsêmani. Você quer a coroa, mas você não quer a cruz. Você quer a glória, mas você não quer a vergonha. Você quer a graça, mas você não quer perder. Você quer a glória da vida eterna, mas você não quer amar o seu irmão. Você quer viver uma vida da eternidade sem dor, sem choro, mas você não planta misericórdia, você não planta salvação, você não planta cura, você não libera palavras de bênção, você não ama seu próximo. Você está passando, está vendo o homem caído e está fazendo como o sacerdote, passando de largo. Você quer viver com Cristo, mas não quer saber o peso da cruz. Você quer viver o milagre da cura, mas não quer viver a doença. Você quer viver a vitória, mas não quer viver a guerra. Irmão, tem um hino que eu fico indignada com esse hino.
Ele fala assim, agora é só vitória, só vitória. Canta aí. A guerra acabou, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, eu fico assim, gente, a gente só vai poder cantar esse hino no céu. Porque para ter vitória tem que ter o quê? Aí você quer viver vitória e não quer passar pela guerra. Aí está bonito, né? É bom demais, né, Luninha? Só subir no pódio? Cadê a Janaína? Ela agora está corredora. Eu quero a medalha, mas eu não quero correr o percurso, não. Eu também, né, Luana? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tem gente aqui que quer pegar o microfone, mas não sabe a última vez que abriu a Bíblia. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia vai dizer, isso não é Rosana que está dizendo, não. É a Bíblia que diz. 6 coisas o Senhor detesta. A 7ª, Ele abomina. Sabe qual é a 7ª? Aquele que gera contenda entre os irmãos. Ô língua ferina! Não cura, mas fere que é uma beleza. Dentro da igreja. A mensagem da cruz é isso, irmãos. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Deus, Ele não vai te isentar das dores. Deus, Ele não vai te isentar do sofrimento. Deus, Ele não vai te isentar das perseguições. Deus, Ele não vai te isentar de nada. Mas Ele promete estar contigo em todos os momentos. Ele promete ser o Deus provedor. Ele promete ser o Eloí, o El Shaddai, o Adonai, o Elion. Ele promete estar contigo em todas as situações. Ele é o Deus que cura. Eu não sei o que é que você precisa, meu irmão. Eu não sei o que é que sua casa precisa. Eu sei o que eu preciso. Eu sei o que Deus falou comigo desde ontem. Que essa mensagem está queimando no meu coração. Eu sei a porta que eu preciso fechar. E você precisa reconhecer qual é a sua. Se rasga diante dele. Pela misericórdia de Deus, irmãos. E Deus sabe o quanto me dói falar isso, porque não foi algo que eu pedi a Ele. Existem dores que, feliz ou infelizmente, são visíveis aos meus olhos. Não é que eu tenha permissão de falar, mas eu tenho a sensibilidade em ver. E tem algumas pessoas que eu olho assim, eu fico assim, cara, tá aí. Tá aí, mas ela não consegue ver. Falta tão pouquinho. É um poucochinho que falta. Um poucochinho. E você não está conseguindo ver. Porque os seus olhos estão vendados. Porque você está esperando algo tão... E o Espírito Santo está falando, eu só preciso de você. Eu só preciso de intimidade com você. Eu só preciso que você feche a porta do seu quarto. Eu só preciso que você não despreze a cruz. Porque se você despreza a sua cruz, você está desprezando a Jesus. Não despreze a sua história. Deus não está nem aí para o teu passado. Deus não está nem aí para o teu passado. Deus quer saber o que é que você vai fazer no seu presente. Para que Ele possa te entregar o futuro que Ele já preparou.
Ela é feia, suja, asquerosa, pesada, vergonhosa, mas ela é sua. Ela é sua. Eu tenho dificuldade. Eu acho bonito demais quando eu vejo, que nem na terça-feira aqui que teve, e ele falou assim: eu sou o profeta de Deus. Gente, eu tenho tanta dificuldade de falar isso. Mas é a minha cruz. É o que eu sou. Eu sou o profeta do Senhor. Por mais que eu tente fugir desse lugar. Deus hoje está chamando os seus profetas. Um culto hoje tranquilo. Talvez não foi aquele fogo que você imaginou. Talvez não foi aquela atmosfera que você imaginou, mas Ele está aqui. Ele só precisa que você fale com Ele. Que a graça dele está aqui. O Pai, Ele está aqui. E Ele está falando: filho, não espera ela te falar. Oh, meu Deus. Não espere ela te falar, porque eu quero te falar diretamente ao teu coração. Eu sou o Deus que te sonda nas madrugadas. Eu sou o Deus que te falo no secreto. Eu sou o Deus que escuta os teus louvores. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Não te esqueces de mim. Tu não me encontrou em meio à gritaria. Tu não me encontrou em meio a tambores. Tu me encontrou no silêncio da noite. Foi lá que eu te vi. Foi lá que tu me achou. Foi lá que eu te olhei. Foi lá que eu te batizei. Foi lá que eu derramei sobre ti dons espirituais. Foi lá. Não despreze a cruz. Eu já levei sobre mim todo o pecado e dor. Pai, mas eu errei, eu pequei, eu desviei dos meus caminhos. Tá, eu já sei, eu já sabia que você iria fazer isso. Agora endireita. Vai pelo caminho que eu já te falei. Porque eu, Senhor, hoje estou te livrando de andar. Eu, Senhor, hoje estou limpando as tuas entranhas. Eu, Senhor, hoje estou te curando. Porque se tu não voltar, o Deus que fala com voz suave também fala no meio da tempestade. Eu quero te salvar. Eu quero te levar a lugares tranquilos. Eu quero te resgatar. Eu quero que através da sua vida, vidas possam ser alcançadas, curadas, salvas, libertas. Existe uma família que está esperando a tua família se levantar. Existe uma casa que está esperando a tua casa se levantar. Não atrase os planos de Deus. Não atrase aquilo que eu, seu Deus, preparei para ti. Não seja como Pedro. Tu me amas? E ele que me respondeu com amor fraternal: não, eu preciso do teu amor de todo o coração, Adriana. Ele está te perguntando hoje: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas?
Leandra, tu me amas. Tu me amas. Eu não quero um amor fraternal, eu não quero um amor qualquer. Eu não quero um amor de domingo. Eu não quero um amor de qualquer jeito. Eu preciso de um amor completo. Eu preciso de um amor integral. Eu preciso que tu me sirva. Eu preciso que tu me sirva verdadeiramente. Não sobe no meu altar de qualquer jeito, não, cara. Tu me amas. Volta para o meu altar. 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 Eu estou perguntando. Jesus está te perguntando. Tu me amas? O altar está te esperando. Tem um louvor que diz: menos de mim, é isso que vocês estão cantando aí? Mais de ti, menos de mim. Mais de ti. Tu me amas? Volta para o meu altar. Mais Tu me amas? de Volta para o meu altar. E menos de mim. Tu me amas? Volta para o meu altar. Menos de mim. E menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Quem mais eu preciso? Quem eu mais de ti. De ti. Menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu
diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti de ti, menos de mim, menos de mim, menos de mim, oh, menos de mim, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Jesus abençoe cada um de vocês. Que vocês possam sair daqui sentindo a presença dele, amando não da boca para fora, mas verdadeiramente a mensagem da cruz.